Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos finalmente a ele, a nossa história do nosso querido Linux. Vou tentar falar mais aqui direcionado à câmera, até porque eu tenho um script. Dessa vez eu tô tentando organizar e deixar certinho. O script não tá terminado, porque a história é muito confusa, a história não tem um jeito fácil de contar a história de começo ao fim, porque eu acabaria contando algumas curiosidades que remetem ao final. Teria que voltar no começo, não ficaria tão legal assim. Mas espero que dê certo aí. Vou tentar usar de um outro recurso que é quase uma edição, também conhecido como pause. Vou tentar pausar em alguns momentos pra tomar uma aguinha, porque da última vez foi bem difícil. Mas o foco é tentar não deixar o vídeo ficar em 1 hora, mas ao mesmo tempo tentar ser um vídeo completíssimo sobre a história do Linux. Não só isso, mas também. Não só isso, mas também ser um vídeo enxuto. Bem humorado e contado aí por uma pessoa que tá nesse sistema há um tempinho. É, claro, com certeza, nem um milésimo perto de qualquer outra pessoa que fizer o vídeo, mas de qualquer forma eu sou bem entusiasmado quando o assunto é Linux. Ah, então, como boa parte das pessoas sabem, tá, ok. Vamos começar do começo. Tem um script aqui melhor. Vou ficar parecendo o William Bonner lendo o negócio, tá? Vou falar sobre a história do Linux, né? Como que a gente vai parar, onde que a gente tá. Um pouquinho mais, basicamente, sobre mim. Eu gosto da história do Linux porque eu tive contato bem cedo com a história. Bem antes de eu ter contato com o Linux em si. Pelo fato de eu não ter tido um bom equipamento na época e não ter tido conhecimento de como que usava o Linux, como que instalava o Linux. Então, eu deixava meio que de lado, né? Eu só usava meu próprio Windows ali. Eu conseguia usar algumas coisinhas bem antigas, na verdade. Eu tive aquele Dino, o famoso Dino, né? O computador branquinho, bem grande, etc. Eu já usei o flop disk e tal. Eu tenho 21, mas, pô, eu tive também essa experiência aí, pô. MS-DOS, né? Usava aquele terminalzinho, era bem legal. Eu tive essa experiência, né? Tive o privilégio de ter essa experiência. Mas, enfim, sempre tive essa paixão, né? Pelo mundo de tecnologia, desde criança, né? Eu assistia filmes de tecnologia, especialmente de hacking. Sempre gostei de Matrix, Roemai, que aliás, Roemai é um comando do Linux, né? Eu acho que talvez eu tenha falado no vídeo sobre Terminal. E acabou virando um ótimo filme, né? Que acabou despertando em mim um gosto maior até por filmes que fossem mais de terror, filmes científicos e psicológicos, porque até é um filme bem sério, como que chama, suspense. Tem um pouquinho de terror, tem algumas coisas científicas, né? Fala mais ou menos sobre lógica ali, um pensamento mais psicológico, né? Depois eu acabei gostando mais desse gênero de filme, tipo do DiCaprio, né? Tipo o Shutter Island, da Ilha do Medo. Deve ter na Netflix, procurei, enfim. Por causa disso, sempre busquei conhecer um mundo diferente, um contato ali com pessoas fossem mais anônimas, um contato mais anônimo, porque eu acabei por perceber nesse contato que eu tive com o hacking que qual era o objetivo central, tentavam, ou qualquer um bom objetivo para a internet, né? Que sempre foi ser livre, ter liberdade, deixar as pessoas anônimas e tudo mais. Poder se comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar, enfim, compartilhar esse tipo de conhecimento, compartilhar esse tipo de socialização, por assim dizer. Levar o conhecimento ao mundo todo, não ficar apenas em um lugar. Compartilhamento, né? Compartilhamento e liberdade. Era basicamente o lema da internet desde sempre. A criação dela, desde Tim Berners-Lee, desde sempre foi isso, né? Desde sempre foi isso. Mas enfim, esses filmes me ajudavam a ter esse pensamento crítico, porque justamente os filmes normalmente eram uma crítica social. Então eu sempre tive essa visão, né? Ok, por causa disso, eu tentava ter esse contato com as comunidades, né? Até porque, na verdade, ok, não foi tão bonitinho desse jeito que nem eu tô falando. Essa seria a parte perfeitinha, bonitinha de como deveria ser, mas na verdade
o jovem acaba sendo atraído por essas coisas porque acha bonitinho e fala, eu quero participar do grupo também. Uh, então eu entrei em vários chans, né, na época. Tinha vários chans, tinha o BR-chan, tinha o Dogola-chan, tinha o For-chan, tinha o 8chan, tinha... Enfim, não vou lembrar o nome de todos, mas eu já participei bastante chans de web, de dark web, essas coisas também. Já tive muita pesquisa na Hidden Wix. Enfim, eu estudei bastante filosofia por lá. Eu acho que esse vídeo tá quase mais do que a minha história em si, mas é bom eu contar isso porque, poxa, eu gosto do Linux e o fato de eu ter entrado. Basicamente, minha história tem a ver com o Linux também. Eu acho interessante, por isso que eu quis contar um pouco também, e não só deixar como mais um vídeo explicando sobre o Linux. Então, ok. Então, entrava por lá, né, nesses, em blogs, em channels, assim, né, em channels, né, em bibliotecas, coisas do tipo, porque lá como era um lugar mais livre, etc., você tinha vários livros que não tinha em determinado lugar, você tinha livros que, às vezes, para você conseguir, você precisaria pagar um pouquinho, e lá não precisaria pagar, por assim dizer. Enfim, você tinha pessoas que já tinham esse contato e que poderiam ter várias recomendações de livros que elas já leram e não precisaria de ser buscado do zero, né? Então, era esse o sentimento de comunidade que eu tentava buscar lá. Ok, enfim, isso não era muito prático, acabei saindo porque haviam bastantes pessoas não muito bem intencionadas também, né? Todo mundo sabe, né? É o mal do nome do web, e é por isso que depois foi separado entre certas categorias e hoje em dia você conhece talvez mais por Dark Web. Não são coisas necessariamente iguais, mas enfim, são categorias separadas. Mas, enfim, acabei saindo porque tinha pessoas também não muito bem intencionadas. E o lado da Surface Web acabou ficando um pouco mais prático, né, dado a evolução da tecnologia, etc. Acompanhei nessa época também o caso do Wikileaks, do Assange, do Snowden. Sempre gostava de comunidade hacker e o que eles estavam falando na época, qual que era o assunto, o que eles aprendiam, o que eu devia aprender. Hoje em dia eu sou só um entusiasta, não mexo com essas coisas mais, não. Aliás, nem sei tanto de hacking, se me perguntar. Mas sempre tive curiosidade por causa disso e tentei conhecer o Linux, né, por causa disso. E a história do Linux é legal, a história é bem fascinante, tem muita filosofia por trás, não é só tipo criação de um sistema, de um kernel, etc. Tem muitas brigas. É por isso que você vai na Netflix e tem a rede social, que é o filme. Você também tem Steve Jobs, que é um filme muito interessante. Tem vários filmes que contam essas histórias porque tem muita treta e é muito legal. Tipo, como que surgiu, por que foi pra esse lado. Você acaba conhecendo que era uma briguinha, alguma outra coisa ali que fez surgir uma coisa que revolucionou o mundo. E pra mim, pelo menos, isso é muito interessante. É por isso que eu quero contar essa história, por isso que eu acho muito legal essa história. E fui atrás, etc. Além disso, outra coisa que tem aos montes também é piadoca. Muitas piadocas. Uma outra coisa que eu já tinha falado com um colega era que o mundo Linux em si, não só o mundo Linux, o mundo de tecnologia em si, ele é cheio de piadocas. E ele até me deu um argumento bom, que é, na época, a maioria das pessoas eram jovens. Na real, não, a maioria não. Eu mesmo estou falando errado, não é nem ele que falou isso, mas a maioria não. Várias pessoas que foram e criaram algumas dessas coisas que contêm piadocas eram mais jovens e, poxa, só eram bem nerds, né? Então normalmente viviam só na faculdade, na universidade ali, não tinham tanto contato e, enfim, o mundo era mais essa coisa de nerd mesmo, cheio de piadoca, um pouquinho de Star Wars ali no meio. Tem várias piadocas, por isso que eu acho interessante. É um jeito também bom de trazer dinâmica e entretenimento também à história. Tá, pra começar, vamos fazer que nem o Jason, vamos por partes, pegar os detalhes. Primeiramente, você sabe o que é o Linux? De onde ele surgiu? Pra que ele serve? Por que ele tem esse nome? O Linux, na verdade, não é um sistema. Você fala, eu uso Linux. Você não usa Linux. Você usa um sistema, uma distribuição, né? Contém no seu núcleo, que usa como kernel, né? Kernel núcleo,
Uh, o Linux. Então, o Linux ele é apenas um kernel. Por isso que, por exemplo, eu uso o Pop! OS, né? Que é uma distribuição baseada no Ubuntu, e é uma distribuição baseada no Debian. Talvez deva ser baseado em outra coisa, mas enfim, o normal seria falar isso. Só como ficaria bem confuso, porque normalmente as pessoas estão acostumadas em falar eu uso Windows e eu uso Mac, e aí depois talvez eu falar eu uso Linux, fica bem mais fácil para as pessoas entenderem, mas não necessariamente o Linux é o sistema que você está usando. Aliás, ele não é de fato, né, o sistema que você está usando. Então o que é o kernel? O kernel é o núcleo, né, do sistema. Como você tem, por exemplo, a cebola, que é a analogia mais usada, né, por todo mundo, desde sempre. Mas assim como você tem uma cebola, você tem as camadas interiores, camadas exteriores, as camadas mais internas, né? E o kernel Linux é a camada mais interior possível, né? Ele é o que dita como as aplicações vão pedir os recursos, como memória, processamento, função de dispositivos. O Linux kernel é o chamado núcleo monolítico, né? Consegue fazer várias funções executando todos os códigos do sistema ao mesmo tempo, um de cada vez, né? Como era antigamente, ou seja, a evolução. Dá pra contar a história bem antigamente como surgiu as coisas, mas eu teria que falar da Apple. E pode ser, talvez tenha um vídeo da Apple também, sou muito entusiasmado com essa história da Apple, mas enfim. Ok, ele é um núcleo monolítico, etc. Ele consegue executar todas as coisas ao mesmo tempo, no mesmo endereçamento, por isso que ele é mais performático. Enfim, ou seja, o Linux ele tem que saber qual determinada estrutura está sendo usada na máquina para dar essas instruções, né? Ele conseguir editar como vai ser a comunicação das aplicações com essas partes do sistema, da arquitetura, né? Por isso o kernel, por isso um kernel que possa ser utilizado em várias máquinas diferentes seria muito útil. Um sistema, melhor dizendo, né? Possa ser utilizado em várias máquinas diferentes é bem útil, porque antigamente não era desse jeito, né? Hoje em dia é, tipo, muito comum todas as máquinas terem um sistema basicamente igual, né? Funcionam do mesmo jeito. Mas antigamente não era assim, porque software antigamente era um acessório que vinha com hardware. Porque as empresas estavam começando a criar computador e o computador estava acabando de surgir, então as empresas faziam hardware, faziam máquinas, né? Faziam um metal junto ali numa placa soldada e não necessariamente lógica de programação com software. O software vinha como um acessório que vinha junto com o hardware. Então, por causa disso, era muito comum você, tipo, não conseguir rodar um determinado software numa determinada máquina, porque ela tinha uma arquitetura diferente. Enfim, ela era construída de forma diferente, né? E, principalmente, por causa disso, estava começando a surgir um problema. Esse problema era, justamente, se uma máquina, ela só aceita determinado tipo de software, porque o software foi pensado nessa máquina. Como essa máquina está sendo vendida, as pessoas não vão deixar ela de graça, né? Elas não vão deixar aberto, né? Então ninguém sabe como que isso daqui funciona. Então como que a pessoa vai criar o software para isso daqui? Elas não vão. A própria empresa cria também o software. Isso era um pensamento que veio justamente da Apple e do Steve Jobs. E o software tem que vir junto com a máquina, né? Por isso que você tem todos os softwares todo o sistema Apple, enfim, ele usa o mesmo software simplesmente, unicamente para o ecossistema Apple, né, que eles chamam. Por isso que é tudo unificado, por isso que é tudo diferente dos outros, né? Eles têm o único deles, que é utilizado em tudo. Você não vê, por exemplo, você tem, por exemplo, voltando sobre distribuições. Você tem várias distribuições, ficaria difícil falar sobre todas, assim como a gente também fala que a gente usa Android em todos os sistemas. Tudo bem, fica um pouco mais fácil no caso de celulares, porque a gente usa, eu uso um Samsung, eu uso um Xiaomi, eu uso, sei lá, enfim, um Motorola, eu uso um Pixel. A gente sabe que são sistemas diferentes, né? Você tem o sistema do Pixel, que é o próprio da Google. Motorola, acho que também usa da Google, né? A Xiaomi usa MIUI, a Samsung, não sei.
Mas enfim, é bem mais fácil você se referir ao sistema deles como Android. Porque ao invés de falar o nome de cada um deles, tipo MIUI, a maioria não sabe o que é um MIUI. MIUI é o sistema Android, só que versão da Xiaomi. Então o que acontece? Na Apple é muito mais fácil porque você só falar eu tenho um iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? É bem mais fácil para eles. Por isso que é mais fácil justamente porque foi feito na ordem, foi feito de uma maneira organizada e pensada para ser daquele jeito. Ao contrário do Android, que é um pouco mais bagunçado, mas justamente porque ele é aberto, né? Então pessoas podem ir modificando, podem fazer versões diferentes. Enquanto na Apple não. Eles fazem cada versão, o sistema vai ser o mesmo, o sistema vai ter o mesmo tipo de arquitetura de gerenciamento e principalmente o sistema vai ser melhor porque apesar de eu não concordar muito com a filosofia, é uma coisa muito prática. Como você sabe o que tá sendo feito na máquina, você sabe exatamente como moldar o seu software. Então você tem esse problema aí de máquina, software, enfim, que é uma filosofia que você tem de um lado o Windows e a Apple, e do outro lado você tem o Linux, justamente vindo com a filosofia de software livre e aberto. Mas enfim, a gente vai falar disso depois, né? Eu já tô pulando muita coisa, eu parei de ler o script e comecei a falar sozinho. Enfim. Ok, como que a gente começa a falar disso? Aliás, eu esqueci de falar a parte antes, né? Então, antigamente os sistemas eles eram únicos. Ou seja, você tinha que ter, para determinada máquina, você tinha que ter um determinado sistema. Eles eram únicos para cada um. Então daí surgiu a ideia de, ao invés de fazer sistema únicos, fazer sistema unificado. Pegou a piadoca? Lembra do... Vamos começar a história então. Você lembra do Graham Bell? Graham Bell é o criador do telefone, né? Graham Bell. Trabalhava numa empresa que hoje em dia é a famosa AT&T, né? AT&T, né? Dentro dela tinha um setor menor chamado Bell Labs, né? Homenagem ao Bell. E hoje em dia é chamado de... Eu acho que hoje em dia, né? Chamado de Nokia Bell Labs. Bem depois... que viria depois a ser chamada Nokia Bell Labs. Talvez hoje em dia, né? Como já diria a expressão em inglês, did it ring a bell? Lembrou de alguma coisa baseado no nome? Então, a Nokia justamente faz parte dessa Bell Labs, né? Hoje em dia eu acho que chama Nokia Labs, talvez, e veio justamente da AT&T. AT&T veio do criador do telefone, Graham Bell. Você vê o tamanho da AT&T, né? Então, vamos lá. A Bell Labs era tão primordial e foi ela que criou os primeiros transistores. Quem criou o transistor, lembra aquela diodozinho? Não, aliás, o diodo é o LED, né? O transistor é o que deixa passar ou não deixa passar energia, dependendo de como tá ligado a lógica ali. Enfim, é o que cria os zeros e uns das máquinas, né? O zero seria passando energia, né? Melhor. Acho que isso. E um seria não passando energia. Curiosidade, quando você vê um símbolo... Eu tô aqui até agora no negócio do Google, mas tipo... Quando você vê esse símbolozinho aqui... Olha, tá vendo? Isso é um 0 e um 1, né? De desligado e ligado, né? Tipo, ok, o off é o 0, ok. Não passa energia quando tiver 0 e passa energia quando tiver 1. O off também é conhecido como não, né? O 0 é conhecido como não. Se você pega lógica de programação, você vai ter que aprender isso um momento ou outro. E o 0 é não, e o 1 é sim. Enfim. Voltando mais pra história. Então, ela criou isso, né? Os transistores, o LED, alguns lasers. Foi nela também que surgiu a linguagem C. Ela foi criada pelo Dennis Ritchie, esse cara daqui, olha. Exatamente. Rest in peace, Dennis Ritchie, né? Infelizmente já faleceu, né? Quase na mesma época que o Steve Jobs também. Enfim. O C foi criado, né, pelo Dennis Ritchie.
O C surgiu como uma sucessora, adivinha? Pro B. Exatamente. Tinha a linguagem chamada B, né? Piadocas, tá vendo? Eu falei que era cheio de piadocas. E o B ele veio como sucessor do BCPL, e veio sucessor do CPL. Enfim, só de curiosidade. Ok, aqui eu falei um pouquinho sobre a mesma coisa que eu tinha falado sobre hardware e software. Enfim, outra curiosidade é que também existe a linguagem chamada D, que veio depois do C. Então você tem o B, C e o D. Apesar disso, o D não é tão usado, não é tão famoso, né? O que veio como sucessor do C, na verdade, foi o C++. E como não tão sucessor, mas um aprimoramento, foi o C#, é o C#. E o C++, né, talvez, ao contrário de C++. Então, o C ele surgiu, na verdade, como uma necessidade. A Bell Labs, ela participava de um grupo de empresas que usavam um sistema Multics, né? Assim, esse sistema aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, você tem a AT&T, eu não estava mostrando pelo navegador porque, enfim, eu leio e tenho que mostrar aqui. Enfim, essa aqui é a AT&T, né? O símbolozinho dela. Ela era basicamente um monopólio, né, dentre as telecomunicações. Ela surgiu, né, com o Graham Bell, blá 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 blá. E o Bell Labs, né, esse daqui, foi o criador lá, olha, os transistores, LEDs, blá blá blá, a linguagem de programação C e também o nosso querido Unix, que a gente vai falar agora. A Bell Labs, ela participava desse... cadê o Multics aqui? Eu não peguei o Multics. Meu Deus, cadê o Multics? Nossa, por que tá aqui? Enfim, mas o Multics era esse sistema aqui. E ele... Enfim, a Bell Labs já participava de um grupo que tinha... que participava na criação desse sistema Multics. Só que a Bell Labs saiu, né? Deixa eu ver se o texto já tá falando isso, porque senão eu vou interrompendo, depois eu leio errado. Mas enfim, ela participava desse grupo do Multics, ela decidiu sair, criar o próprio sistema. E, na verdade, aí ia ser o Unix, né? Esse daqui. Esse daqui. O Unix, na verdade, ele tinha esse CS, na verdade, e... Só que durou, acho que era isso mesmo, ele tinha esse CS, era Unix do jeito que eu tinha escrito, mas ele durou algum pouco tempo, e o Rich depois criou, né, a linguagem C justamente como uma necessidade, porque ele queria criar uma linguagem que fosse compilada, né, que fosse padronizada, multiprocedural, blá blá blá, em que ela fosse uma linguagem intermediária. Ou seja, ela não ia chegar a ser tão baixo nível, ou seja, linguagem de máquina, né? Baixo nível como Assembly, que é basicamente uma linguagem de máquina, né? Que é muito difícil de seres humanos lerem, mais fácil das máquinas lerem. Aí nem chegaria também a ser alto nível, quase que escrito em linguagem que fosse humana, que é mais fácil de seres humanos lerem do que máquina, né? Quanto mais perto de linguagem de máquina, quanto mais perto de zeros e uns, de baixo nível, mais performático né? Mais rápido é a máquina ler, né? Você não tem que transformar do que está escrito aqui para os zeros e uns. Enfim, não demora tanto para você transformar de um para o outro, né? Apesar disso, você tem que fazer isso, né? Transformar disso para os zeros e uns. Isso é chamado compilação. Você compila, você transforma tudo isso que está escrito em zeros e uns. Você também tem a linguagem interpretada, aliás, só a fim de curiosidade de falar de programação. A linguagem interpretada, ela, por exemplo, você tem o C aqui, que é uma linguagem compilada. O C transforma o código que você escreveu em zeros e uns. Python, por exemplo, é uma linguagem interpretada, que é escrita em C. Então, o Python aqui, você interpreta ele usando C, o C transforma em linguagem máquina. Então você tem um pouquinho de trabalho a mais. Apesar disso, o Python é feito para ser mais bonitinho, para ser escrito mais em inglês do que em zeros e uns. Essa daqui tá meio que no meio dos dois, né? Então ela tanto dá para você entender, mas ela não é tão fácil assim, né? Então foi meio que com esse objetivo, porque o Rich, na verdade, ele queria criar um outro sistema, o Unix, juntamente com a Bell Labs, na Bell Labs, né? E
era para substituir o Multics, não para ser um sistema só deles. Ok. Só que tem um problema nisso daí. A AT&T, vou voltar aqui, né? E vamos fechar o Unix aqui. Vamos fechar o Multics aqui, que a gente já falou também. Vamos fechar o DNS aqui, que a gente já falou dele também. Vamos voltar aqui para AT&T. Apesar de a gente já ter falado dela também. A AT&T, na verdade, como ela tem um monopólio assim, né? Tinha tantas coisas nela. Ela estava sofrendo um processo antitrust. Monopólio, justamente. Então ela não poderia vender o Unix, né? Que era o sistema que eles tinham acabado de fazer. Então ela distribuiu o sistema. Eles falavam basicamente, olha, você manda uma fita, a gente grava na fita, a gente devolve a fita e você tem aí o sistema pra ti. Era muito útil isso, porque... eu escrevi... era muito útil isso principalmente para universidades, né? Poderiam pegar o código e saber qual que era o código-fonte. O código-fonte é o código principal, né? Não é a parte do código. Por exemplo, se você procurar algum código de uma coisa proprietária hoje em dia, como eu falei lá no começo, né? Você tem o proprietário. O código proprietário, basicamente, tipo assim, o código é nosso, a gente não vai te dar, você não vai nem ver ele, você não vai conhecer nadinha dele, só que você sabe que ele tá lá. Esse código, o principal, é o código chamado fonte. Então você não vai ter acesso ao código-fonte, você não vai saber nada dele, não vai conseguir modificar, porque você não sabe como que ele está escrito, nem onde você pode modificar, então você simplesmente não vai ter acesso a ele, ele é proprietário. Código proprietário, normalmente ele é vendido também, né? Então esse é o rolê que eu tinha falado no começo. Enfim. Mas esse sistema em si, ele era útil porque justamente ele era aberto, né? Então, tecnicamente, na real, ele era proprietário porque ele era da AT&T, mas não deixa de ser aberto. O proprietário é só que ele não é livre, né? Enfim. Mas, ok, vamos... eu não tô usando pause, eu devia ter usado pause aí pra as coisas. Mas enfim, ele era bem útil, né, em universidades que precisavam dessas coisas, precisavam ensinar. Ele foi muito útil até porque as pessoas pegavam ele e estudavam ele, né? Aprendiam como que era feito ali o sistema por trás. O Multics foi muito útil, né? Porque ele era um sistema que podia deixar a máquina usando part-time, não é part-time, é sharing. Time sharing, acho que é alguma coisa assim. Porque antigamente os computadores eram máquinas gigantes, né? Então você podia deixar o sistema ali de uma forma mais útil, né? O sistema normalmente ele... Você tem isso em algumas partes da história da Apple. Então você poderia deixar aquela máquina rodando um serviço, né, que ele usava tipo de manhã, e à noite, ou ela ficava ligada à toa e gastava energia, ou ela ficava desligada, sendo que ela poderia usar para um outro sistema, para um outro serviço, entendeu? Que traria mais utilidade e bem mais dinheiro. Então, o Multics ele permitia isso, né? Você rodar tudo de uma vez, na verdade, ele foi o primeiro a deixar você rodar tudo de uma vez, com um computador, né? Um sistema que dava para você rodar tudo de uma vez. E você não precisava ficar preocupando com isso, com separar as atividades. Ó, essa parte aqui é do tempo vai ficar nisso, essa parte do tempo vai ficar nisso. Não, ele podia rodar tudo de uma vez. Enfim, lá isso surgiu desde a parte da época da história dos Macintosh, né? Da Apple. Ok, acho que eu já falei. Nessa época que eu tava falando dos computadores, era tudo acho que eu coloquei só fim de curiosidade, mas enfim, era tudo terminal. Não tinha janelas, não tinha programas. Por isso que surgiu o Windows. Janelas, Windows, a piadoca. Então era tudo um terminal. Não tinha janelas. De curiosidade. E, enfim, tudo era por lá, né? Criar programa era por lá, escrever era por lá. Tudo que você queria de aplicação era só um terminal, né? Era um monte de texto gigante que você lia ou você escrevia. Só que como uma boa empresa, na AT&T, virou um conglomerado. Ou seja, ela fez igual o Facebook. Facebook, né, que virou a Meta, né? Hoje em dia, a dona do Instagram é a Meta. A dona do Facebook, do WhatsApp é a Meta, né, e não o Facebook, como era antigamente. Por quê? Porque tá sofrendo processo também, por causa de monopólio. A Google teve isso, olha, há muito tempo. A Google, na verdade, ela é do Alphabet. Né?
a Alphabet é a empresa conglomerado lá que é dona de tudo, basicamente. Enfim, a Nokia Labs surgiu, né, por causa disso, porque a AT&T separou, né, todas essas empresas em pequenas empresas, e por isso que surgiram o Baby Labs. Os Baby Labs eram justamente setores separados. Só que isso daí, essa separação, fez com que eles pudessem começar a vender o Unix. Né? Antes eles não podiam, por isso que ele tinha sido distribuído. Só que agora eles podiam. Só que eles não pensaram muito bem o jeito de fazer, então do dia pra noite eles simplesmente falaram: lembra aquele negócio que a gente distribuiu lá pra vocês? Então, lembra do Unix? Ele é pago agora, você tem que pagar pra gente dinheiro. Exatamente. Send the money. Mas isso foi do dia pra noite. Então, tipo assim, não tem contrato nenhum? A gente mandou, mas não tem contrato nenhum. Então a gente não é obrigado a te dar de graça. Agora você precisa pagar dinheiro pra gente. Então, universidades, todos os lugares que usavam servidores, etc., que iam usar o Unix, na verdade agora tinha que pagar, né, pra ele. Isso começou, vamos mudar aqui agora. Isso começou a deixar um rapaz, deixa eu ver quanto tempo já tá. Ai meu Deus, vai ficar vídeo de 1 hora. Mas enfim, vai ficar até que bem enxuto. E já começou a deixar um rapaz muito bravo. Esse rapaz era o Richard Stallman. O Stallman, esse rapaz aqui que, nossa, você pega essa foto e você fala, esse cara aqui é legal. Ele é bem doidinho da cabeça. Eu acho que eu falei dele no outro vídeo. Esse tipo de pensamento já tava deixando esse cara bravo. Ele era um hacker também. E ele, a gota d'água, deixa eu ver se eu peguei, eu acho que eu escrevi essa parte aqui também. A gota d'água dessa raiva dele foi quando ele precisou usar uma impressora Xerox, que se chama Xerox, não é Xerox. A empresa Xerox, aliás, é uma empresa de software, né, que tem impressoras, né, mas é uma empresa de software que era uma das maiores, junto com a IBM também, por exemplo, na época. Ok, enfim, você tinha essa empresa, né, que tinha essas impressoras e tal, e ele precisava fazer uma impressão, e o papel ficava embolado, e ele só queria que ele não tivesse, tipo, uma surpresa de que, não deu totalmente errado uma impressão porque o papel ficou embolado. Ele queria simplesmente ele poder modificar o software da impressora pra, sei lá, embolou o papel, me avisa. E aí eu paro a impressão e não dá tanta merda, né? Eu não perco tanto tempo. Só que o que aconteceu? Ele fez acho que mandou um e-mail, enfim, pra Xerox, e eles falaram, tipo, eles recusaram, né, e falaram, tipo, a gente não pode te mandar o código. E havia muito isso na época também, por questões de copyright, né? Então a empresa tava preocupada em, tipo assim, a gente até entende que você tem boas intenções, mas a gente não vai te mandar porque a gente tem medo de que tu possa copiar. E só, sei lá, a gente é totalmente baseado, a gente só é rico porque a gente tem isso. Se você pudesse copiar, a gente não seria rico. Então a gente vai ter precauções aqui de não te mandar o código. E ok, ele até falou, tipo, ok, olha, eu assino um contrato que eu não posso falar nada, né, tipo, um NDA, né, Non-Disclosure Agreement. Eu só quero pra fins pessoais, só que aí a Xerox foi e falou, tipo, não vai rolar. A gente não quer. Porque, sei lá, poderia simplesmente acabar com a empresa. Tipo, dá pra você entender o medo da época. Você pega essa história, tipo, da Apple e tudo mais. Assim, toda a base, toda a sustentação deles é esse código-fonte. Eles entregam esse código-fonte, você consegue copiar. Por bobeira, tipo, eles perdem toda a fama, todo o dinheiro que eles conseguiram, que vem justamente disso. Mas enfim, ele começou. Ele é um ativista, né? Ele era um hacker, ele era ativista, mas mais do que isso, ele era um professor do MIT. O MIT, que é a Universidade do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá bem aqui. Deixa eu pegar o Wikipedia dele. Justamente, ele era professor nessa universidade. E ele começou a ter essa filosofia justamente de que era melhor que o software fosse livre e aberto. Por quê? Porque ele teve a oportunidade com o Unix e tudo mais de ler o código do Unix, saber como funciona, estudar tudo isso, até porque ele era professor do MIT.
Então, ele teve essa oportunidade e ele começou a parar para pensar, justamente nessa época do Unix e tudo mais, que tava, os softwares estavam se fechando ainda mais por causa justamente desses problemas de confiança, etc. E porque era o comecinho, né, de que estava surgindo esse tipo de tecnologia. Justamente eles queriam. Ele queria deixar esse legado não só para o pessoal da geração dele, mas para o pessoal das próximas gerações. Então ele queria que o software fosse livre para que as próximas gerações também tivessem essa oportunidade de estudar esse software, de entender como funciona e de não precisar ter sua liberdade restringida por causa de softwares proprietários. Enfim, daí ele fundou a Free Software Foundation, né? Ele não só fundou isso daqui, mas ele fundou também. Deixa eu pegar aqui, eu peguei curiosidade isso daqui também, mas a gente tem que o projeto GNU, né? Que é GNU, não é NU, né? Porque em inglês normalmente a gente tira o G, mas aqui é GNU mesmo o nome. E ele criou essas duas coisas. Ele criou a Free Software Foundation e ele criou o projeto GNU, né? Aqui, ó. Ele aqui. Ele saiu do emprego do MIT justamente porque ele falou, tipo, cara, eu vou criar o meu próprio sistema, eu vou começar a aplicar essa filosofia de que software tem que ser livre e aberto, e eu vou... Enfim, eu vou lutar contra isso daí. Então, ele criou o projeto GNU, e do projeto GNU ele tentou fazer o GNU Unix, né? Só que o GNU Unix era para ser o contrário, justamente daquilo que o Unix era, mas baseado no mesmo sistema. Tanto que GNU Unix significa GNU is not Unix, né? Um acrônimo, né? O G é GNU, o N é is not e o U é Unix. Então, GNU is not Unix, né? Piadoca, de novo, piadoca, cheio de piadoca. Você vai achar isso aqui muito em várias outras coisas. Por exemplo, o PHP, se eu não me engano, ele é isso. Ele é... Aqui, ó. Ele é, na verdade, Hypertext Preprocessor. O PHP significa... O P do PHP significa PHP. Ele é um acrônimo recursivo, né? E o HIP, né, significa um Hypertext Preprocessor. Hoje em dia ele é mais só Personal Homepage, né? E é o que significa PHP. Mas o Bing também é isso. Bing é um... Opa, eu tô clicando no próprio Bing, eu quero o Wikipedia. O Bing ele é um acrônimo recursivo também. Aqui talvez não vai estar escrito, né? Porque a Microsoft não quer falar desse jeito, mas reza a lenda que Bing significa Bing, né? O B, is not Google, né? Oh, que interessante aí. Guerra dos navegadores também. Você vê que tem um monte de histórias, né? Cabe filme aí até... Enfim, também é um outro tópico que daria pra comentar, a Guerra dos Navegadores. E tudo surgiu na mesma época, né? Eu tô falando de Linux, mas eu tenho que falar da Apple. E eu vou chegar na Guerra dos Navegadores ali quando eu tiver que falar do Netscape. Tá tudo junto, tudo surgiu com a mesma base, basicamente. Tá legal, o Alan Turing lá do grupinho. Mas basicamente tudo surgiu na mesma base. Outra pessoa também muito importante é o Ken Thompson, né? Que ajudou também na criação da linguagem C e do sistema Unix. E é isso. Salvei também. Salvei Ken Thompson também. Aliás, deixa eu ver aqui. Ele era também... ele ganhou um prêmio do IEE. Ok, depois a gente fala do IEE. Mas, ok, o Stallman. O Stallman, ele criou o projeto GNU, né? A partir do projeto GNU, ele criou o GNU Unix. Então, ele queria justamente, né, mudar o Unix para ser um software livre. Então, para isso, ele criou a Free Software Foundation. Na Free Software Foundation é que ele começou a criar licenças para os softwares serem livres. Então, você tem depois uma historinha que talvez eu conte sobre o problema com esse nome de free, né? Mas enfim, ele criou essas licenças que hoje em dia é chamada de GPL. GPL, acho que é GPL, né? Ok, GPL. Que o G é GNU General Public License.
Você tem a GPL2, né, GPL 3, tal, que é uma licença, né, de software, assim como normalmente você provavelmente tem no seu repositório do GitHub com licença do MIT, provavelmente. O Stallman criou a licença GNU General Public License, né? O que ela diz? Ela diz, tipo assim, esse software aqui que eu tô fazendo, ele tem essa licença, você pode copiar, você pode modificar, você pode fazer o que você quiser. Ele também é seu, porque ele é livre, ele é de todos. Só que, se você copiar esse software aqui, a sua cópia também tem que ter essa licença. Ou seja, ele garante que as duas têm essa licença e que o software livre seja mantido e espalhado e compartilhado. Você não pode, por exemplo, copiar um software livre e fazer com que ele seja proprietário. O software ele tem que continuar sendo livre. E basicamente esse é o espírito do GPL, né? GPL 3. Dessa licença. É manter a liberdade, né? Do software. Enfim. Lembrei de uma outra piadoca, na verdade. Essa licença, ela trata, e aliás, ele fala isso, essa filosofia dele, ela é dita no Manifesto GNU, né? Vou selecionar aqui primeiro. No Manifesto. A gente tem aqui, né, o site, né, no GNU.org do Manifesto, mas enfim, a gente tem aqui ele explicando basicamente o manifesto. Ele não tá mostrando aqui bem direitinho, mas enfim. Fotinha dele aqui mostrando o manifesto GNU. Que é justamente essa filosofia de manter o software livre, né? A filosofia é baseada no seguinte princípio. Você tem o copyright, que é tipo assim, o right significa direito, né? É direito de cópia. Só que ele significa, tipo, restrição, né, de direito de cópia, né? Por assim dizer. Só que right significa direita em inglês. E daí o Stallman criou o copyleft. Só que left, em inglês, além de esquerda, né, em contraste com copyright, né, a left também significa deixado, né? Algo que você deixou. I left this, eu deixei isso, né? Então, é um legado para ser deixado, né? Então, tipo assim, quando você copia, você também tem que deixar esse legado de software livre, né? De liberdade, de software aberto do software copiado. Então você criou aí o copyleft. Cheio de piadoca. Enfim. Então, você tinha o projeto GNU, né? Você tinha o GNU Unix. Só que o GNU Unix, ele usava, eu acho que o Hurd. Aqui, Hurd. Aproveitar que eu já estou pesquisando isso tudo. Como kernel, né? Ele era um micronúcleo, blá 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 blá. Quem foi criador mesmo? Eu não lembro. Mas enfim. Olha só. Tem umas coisinhas aqui interessantes sobre o significado de Hurd. Mas enfim, né? Ele usava esse kernel. Não estava dando muito certo. Por quê? Porque ele estava tentando um tipo de tecnologia diferentinha da época e ia causar muito bug. Por quê? Porque ele tentava fazer um sistema assíncrono e puxava de várias aplicações cada função. Então, por exemplo, se você chama uma aplicação, essa aplicação chama outra e blá 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 e vai fazendo essa cadeia. Só que se um der problema, como é que você sabe se o problema deu aqui ou se o problema deu em quem chamou ele? Ou em quem chamou esse? Ou em quem chamou esse? Ou em que, entendeu? Então isso criava bugs. Tudo bem, criava bugs, todos vão criar, mas era muito difícil de manter, né? Porque você não sabia qual a origem do problema. Então, era uma evolução tecnicamente tecnológica, porque separava todas as atividades em vários tipos de aplicação. Ia ser melhor, né? Ia ser mais performático, mas criava muitos bugs e não ia dar tanto certo. Uma das coisas, o problema, né, de você criar essa filosofia de software livre, aberto, é que às vezes se você der as coisas para as pessoas, elas não vão te dar dinheiro de volta e você vai morrer de fome. Esse é o problema da filosofia. Não um problema, né?
Essa é uma coisa que acontece, né? Uma consequência do tipo de filosofia de software free e open, né? Aberto e livre. Que, aliás, veio a ser um problema depois, porque o nome free, né? De livre, ele também tem um significado de grátis. Isso deixa muito ambíguo em inglês. Então, em inglês você tem até uma expressão que chama free as free as in free beer, né? Livre como em cerveja grátis, né? A expressão é realmente tem cerveja no meio. Mas enfim. Free as in free beer ou free as in free man, ou livre como em homem livre. Então, ou ela é free, né? Ou ela é grátis como cerveja grátis, ou ela é free como livre em homem livre. Ou para pessoa livre. Então, quando você colocava nos projetos e nos softwares free software, tipo. Enfim, você tinha, por exemplo, o BSD, né? BSD, aliás, eu não falei do BSD, meu Deus, eu tô pulando muita coisa. Enfim, o BSD é um sistema também baseado em Unix. Aliás, ó, esse quadrozinho aqui é muito da hora. Esse quadrozinho aqui é top. Cadê ele? Eu tava buscando esse quadro aqui, olha, faz muito tempo. Mas enfim, é que ele mostra sistemas que são baseados em Unix. Nossa, esse quadro aqui, eu queria muito ele. Porque, se eu não me engano, em algum lugar que tem um macOS, aqui é o macOS também é baseado em Unix. Enfim, depois disso daqui, lá pra direita, você vai ter o Windows. Que tem um gerenciamento diferente, né, do sistema Unix. O sistema Unix ele é baseado em arquivos e o sistema de Windows ele é baseado em aplicações. Mas enfim, o Stallman, na verdade, ele não criou só aliás, o Minix. Quem criou o Minix? O Minix, ele foi criado... deixa eu ver aqui. Tannenbaum. Ok. Mas enfim, o Minix foi criado para ser tipo metade do... Ele é um menor, né? Do que o Unix. Por isso que chamava Minix. Mas depois disso, usando o próprio Minix também, foi feito, né, no Unix, basicamente aqui. E ok, do Unix surgiram vários sistemas, né? Que o pessoal simplesmente fez daquele jeito. Você tem o AIX, né? O AIX era o Unix do MIT, né? O AIX, se eu não me engano, também é um acrônimo. Acho que ele não vai falar aqui, mas reza a lenda também que é um acrônimo que significa AIX. Né? O A significa AIX. Is not Unix, também, que nem o GNU. Tava todo mundo bravo com Unix, basicamente. O SunOS também era baseado no... Ele era baseado no que? No BSD, né? Na versão 4.3 do BSD. Então, o BSD, ele foi a versão Unix criada ali pela comunidade. Foi criada lá na Universidade de Berkeley. Né? Que é, acho que Califórnia, né? Isso. A Berkeley, que é a Universidade de Califórnia. Lá o pessoal fez o BSD, né? Que é o Berkeley Software Distribution. Enfim, tá aí na mão. E eles criaram esse sistema Unix, né? Que ia ser o deles. E baseado nele surgiram vários outros, tipo SunOS. SunOS é o sistema que o Linux utilizava. Linux, que é o criador do Linux. Kernel, obviamente. Mas enfim, a partir do Unix você também teve o macOS, blá blá blá. Você teve o FreeBSD, né? Que era uma versão do BSD que era proprietário. O BSD era proprietário. E ele era livre, ou seja, ele era aberto e tinha liberdade, etc. E depois você teve o OpenBSD, que era uma versão aberta, só que é quase a mesma versão, basicamente, né? Você também teve o NetBSD, do FreeBSD, né? E o OpenBSD é o mais atualizado, por assim dizer. Não que alguma coisa nesse gráfico seja atualizado, mas tudo bem. Enfim, você tinha várias outras coisas. Aqui você tem, por exemplo, o HP, olha. Muita coisa interessante aqui, né? O gráficozinho é bem da hora. Mostra aqui também a idade, né, dessas coisas. Olha aqui, ó. A partir disso a gente tem
surgindo ali em o Unix, né, em 69. Eu não falei nenhuma idade, porque eu não sei realmente data de nada disso aqui. Mas enfim, surgiu o BSD, né, desse jeito. Depois o FreeBSD. O que essas coisas tinham em comum, né? Normas. Algumas normas que são estabelecidas para não ficar bagunça, né? É baseado no sistema, mas não pode ter bagunça. As normas é justamente o POSIX, né? POSIX é Portable Operating System Interface, que é justamente as normas feitas pela AI, eu não sei como é que eu falo isso daqui, IEE, né? A gente fala aqui no Brasil. Mas justamente tem essa empresa aqui, né, de eletrônicos e tal, que criou essas normas. O Windows, se eu não me engano, serve algumas dessas normas também. Mas enfim, o Solaris também, né, o SunOS, né, ele é baseado em BSD, um dos primeiros ali. Enfim, você tem essa universidade aqui, né, que foi onde surgiu. Ok, e vamos voltar aqui pro Unix, né. Sim, olha aqui, ó. Que ajudou, né, que é o Thompson. Ok, já falamos do Bell Labs, e blá blá blá. Então, o GNU Unix, ele tinha as aplicações, ele tinha as bibliotecas e ele tinha os editores de texto, que aliás era o Emacs, né? Foi criado aí no projeto GNU. O Emacs, para muita gente talvez conheça, né? Um editor de código aí, assim como o VS Code, que bastante gente usa, na verdade, apesar dele ser bem velhinho. Você pegar aqui uma imagem dele, ele é basicamente desse jeito aqui, mas enfim. Muita gente utiliza também. Mas enfim, o projeto, o GNU Unix tinha isso, né? Só que tava faltando uma coisa. O que era essa coisa? O kernel. O kernel eles tinham usado, né? Primeiramente o herd, mas teve aquele problema. E eles precisavam de um kernel que atendesse a uma demanda específica que eles tinham, só que eles não precisaram fazer. Eles encontraram alguém que tinha feito for fun. À toa. Então você tem o livro For Fun, né? Just for Fun. Só por prazer. Você tem esse livro, né? Do Linus. Que é justamente um livro onde ele explica que ele fez só à toa. Ele fez o Linux à toa. Ele não. Só brincando ali. Aí ele fez e o Stallman viu que tinha esse kernel que estava sendo feito pelo Linus. E sim, é Linus, né? Porque ele é finlandês. Ele não é Linus, nem o Linus Tech, que eu falei no outro vídeo. E aí, beleza, o Stallman chegou nele e falou: olha, tem aqui o sistema, a gente vai usar o seu kernel, beleza, todo mundo juntou lá. E tudo seguia essas licenças de código aberto, código livre. E é justamente por isso que eu acho fascinante essa história. Você tem noção o quão. Tipo assim. Ele fez exatamente o que precisava ser feito, exatamente no momento que precisava ser feito. Você tem que agradecer muito, porque tem muitas poucas empresas hoje em dia que, enfim, dominam esse mercado. E o fato de o Linux ter surgido nessa época e o software livre ter surgido nessa época foi essencial a existência do Stallman no mundo como um todo. Você pode não pensar isso quando você pensa em Linux, porque talvez você pense, ok, esse sistema aqui que ele está usando é Linux. O Android, ok, ele falou que é Linux. Mas não só isso, todos os servidores basicamente são feitos em Linux. Linux e isso não é uma coisa só dita por mim, isso é uma coisa dita pelo Pentágono, a instituição militar dos Estados Unidos, a maior instituição militar do mundo. Linux é o software mais. Essa afirmação é bem pesada. É o software mais importante da humanidade. Se Linux simplesmente acabar do dia pra noite, o mundo acaba do dia pra noite. Isso é verdade. Mas, enfim, tudo é feito em Linux, né? Menos o Windows, eu sei. Todo mundo pensa em sistema, vai pensar no Windows, mas é porque o resto passa despercebido. E esse era o objetivo do pessoal. O objetivo na criação desse sistema, e aliás, GNU ficava muito difícil. Como que eles geravam dinheiro, né?
eles tinham Cypress, não é Cypress, é Cyplus, não, Cyplus, Salma, sei lá. Eu- não era Cypress, mas era alguma coisa parecida. Ah, Cypress, não sei, Cypress. Enfim, não sei. Tinha uma empresa e era do pessoal junto lá, né? Da Universidade de Berkeley e tudo mais, da MIT, pegava todo mundo junto. Ah, eles tudo trabalhavam num laboratório de alguma universidade, acho que Stanford, foi onde, na verdade, foi criado tudo, Stanford. E você surgiu também Cyprus, não sei se é Cyprus, enfim, não sei definitivamente. Mas eles acabaram pensar que o que geraria dinheiro seria suporte, né? E eles conseguiriam oferecer vasto suporte, né, em relação ao sistema GNU Unix. Só que, ok, e deu muito certo. Só que esse nome GNU Unix gerava muito problema. Então, o pessoal acostumou a dizer só Linux. Ah, e não sei se o Stallman gostou muito disso, porque tecnicamente você tirava todo o crédito do projeto GNU e deixava só no Linux, que aliás, Linux vem do nome Linus, né? Linux vem de Linus Torvalds. O- Esse carinha bem legal aqui. Ah, então, ele mesmo disse que ele não gostava de falar esse nome em público, porque ia ser muito egoísta, né? Falar, tipo, o nome do sistema como se o nome do kernel, como só o nome dele e um X no final. Mas enfim, rolou desse jeito, né? Hoje em dia, por causa dessa declaração do Stallman e porque algumas pessoas respeitam muito isso, eles chamam de GNU Linux e não só de Linux, né? As pessoas recusam a falar só Linux. Ah, enfim, ok. Um, surgiram várias outras distribuições depois baseadas no Linux. Por exemplo, a Red Hat, né, criou a versão deles, a IBM, a Canonical, né, o Ubuntu, ele é da Canonical, se você conhece o Ubuntu, ele é dela. A Oracle também criou, né. Você tinha a Mandrake, né, e Mandrake, que era francesa, depois virou a Mandriva, juntamente com outro negócio. Franco-brasileira, sim, que era Mandrake, que era. Isso, era Mandrake, a Conectiva. Brasil, olha aí, gente, Brasil, olha. Virou Mandriva. Os cara são muito criativos, enfim. Mas ok, dando uma hora aí de vídeo já. Ahn, mas ok, é mais ou menos isso, né? A Canonical foi quem criou o Ubuntu, né? O Ubuntu, aliás, foi criado por um rapaz que, ó, ele era sul-africano, né? Esse daqui. Ele tinha ficado bilionário depois que ele fez alguns serviços pra internet. Aqui, ó. Depois de vender sua empresa de segurança, eu juro que eu não tinha lido isso daqui antes. Eu juro. Eu só conheço a história mesmo. E tá escrito exatamente o que eu ia falar. Depois de vender sua empresa pra internet, ele criou uma fortuna, etc. E ele fundou a Canonical. A Canonical fundou o Ubuntu. Ubuntu, que é uma palavra em Zulu, não sei. É uma palavra um dialeto africano que significa todos para todos, algo assim. Você pode ver que o Ubuntu, o símbolo do Ubuntu é justamente três pessoas dando as mãos, né? Então, bem filosófico, bem poético, né? O negócio aí do Ubuntu. São três pessoas dando as mãos. Enfim. Aliás, outra coisinha bem interessante. Piadocas também. O sistema Android, que é um sistema Linux, ele não tem dono, ele é aberto. Ele é livre. Mas o maior doador e o maior contribuidor é a Google. Então a gente diz basicamente que o Android é da Google. Então surge isso, né? Mas as versões do Android, assim como as versões do Ubuntu, vamos deixar um do lado do outro aqui,
elas também têm essa brincadeirinha aí com alguns nomes. A versão do Debian também, Debian. É uma piadinha porque o Ubuntu, ele tem o nome de um adjetivo de animais depois. Então você tem aqui a versão Marty, Warthog, Rory Hedgehog, Breezy Badger. Enfim, são todos um adjetivo depois um animal, né? Os mais recentes aqui são... Olha, eu acho que a partir do Bionic Beaver, né? Então, você tem o Bionic Beaver, o Cuttlefish, depois os mais famosos também eram Focal Fossa, Groove Gorilla, nossa, foi o que eu mais amei. O Jellyfish, né, que é de hoje em dia, pelo menos, eu uso o Jellyfish, né, Jammy Jellyfish. E, teve do hipopótamo também, que ficou bem da hora. Enfim, são adjetivos depois nomes de animais. O Android, até então, hoje em dia ele tem Android 12, Android 13, etc. Mas até antigamente ele tinha nome de doces. Então, olha, aqui ó, você teve. Uh, aliás, o nome desses aqui que eu acabei de mostrar, eles são em ordem alfabética, né? Então N-O-P-Q-R-S-T-U. E depois ele volta pro A de novo, né? A, B, C, D, enfim, olha que interessante. O Android também, ele seguia, eu acho que isso, né? Não sei, mas enfim, ele seguiu o nome de doces. Então você tinha aqui o Paio, Oreo, Nougat, Marshmallow, Lollipop, Kit Kat. Enfim, depois de um tempo ele jogou fora, né? Esse tipo aí, porque ele achou que não ia ser tão legal. Enfim, Google fazendo Googlice. E aí agora ficou só o nome normalzinho. Outra coisa que tem também é o Debian. Debian é o nome de uma mulher, né? É o nome da esposa do criador do Debian. E o Debian, as versões. As versões do Debian tem o nome do personagem de Toy Story. Então você tem a Jessie, que é a vaqueira. Você tem o Woody, o Mr. Potato, o Sr. Batata, o Buzz. Enfim, você tem vários, né? Você tem o cachorrinho lá, o Buster, o cachorrinho. Enfim, olha que da hora. O nome também, acho que do Linux Mint. O Linux Mint, acho que ele tem nomes. Quando é uma versão beta, acho que é isso. Quando é uma versão beta ou quando é uma versão LMDE. Mas eu acho que é quando é beta, quando ele apenas é um teste, quando ele pode dar erro, quando ele vai funcionar errado, ele tem o nome do homem. Ele é uma versão release, ele é o nome de uma mulher. Então você tem aqui, olha aqui, ó, codinome Ada, Bárbara, Bia, Bianca. Ele segue também um negócio de nomes em ordem, né? Helena, se eu não me engano, eu descobri ele na versão terça, eu acho que foi terça mesmo. Foi isso. E hoje em dia você tem a Vanessa. Deixa eu ver se eu acho que. Só que, se eu não me engano, são versões. Não, aqui não tá aparecendo, né? Versões. O nome dos homens. Mas você tem também essa brincadeirinha aí. Enfim. Não vou achar mesmo. Mas fica essas curiosidades aí. A Red Hat também foi muito importante nisso daí, né? Foi uma empresa ali que deu muita credibilidade, né? Justamente quando tava nessa época de que o Free, né, tava... E para investidores colocarem dinheiro, eles precisavam do dinheiro, né? Ainda mais porque eles davam o software, né? Então eles precisavam muito de investidores e de doadores, etc. Então, o Free, né, eles tiveram que tirar do nome, virou Open, né? Aí, normalmente eles começaram a chamar de Open tudo de software, né? Open Software, né? Tanto que é uma FOSS, né? Se você já ouviu essa expressão FOSS, significa Free and Open Source Software. Né? É código livre, né? Código fonte livre e aberto. E basicamente é isso. Olha, o VLC também é
como exemplo disso daí. E o Netscape era proprietário antes, né? Ele batalhou contra o Internet Explorer, né? Na guerra aí dos... Enfim, você tem aqui várias coisas, né? Você tinha Mozilla, né? Fez o Firefox, blá blá blá. Teve também, por causa disso, a criação do JavaScript, nessa mesma época. A criação do Mozilla, do JavaScript, né? Que foi baseado em Java. Se você sabe a história do JavaScript, você sabe que ele pegou esse nome, né? Porque o Java estava em muito uso. Depois a Mozilla teve que passar pra Oracle, acho que fez o ECMA. Não sei qual foi a empresa que fez a padronização, que fez o ECMAScript. Mas enfim, você sabe mais ou menos talvez a história, se você conhecer isso. O criador, o cofundador da Mozilla, o criador do JavaScript, e hoje em dia o criador do navegador que eu estou usando aqui, que é o Brave, é esse nosso querido Brendan Eich. Né? Enfim, só a fim de curiosidade aí, ó. Ele é o fundador e CEO do Brave, ele é o criador do JavaScript e o fundador do Mozilla também. É muito da hora esse cara também. Sigo ele no Twitter, ele falou as coisas bem legais. Enfim, o Linus, não sei se tem muito. O Linus não sei se tem muita coisa pra falar dele. A MIT eu já falei, o Red Hat foi uma das empresas importantes. O negócio de empresas importantes é que a Netscape, ela tancou essa guerra, por assim dizer. Ela falou, não, vou pegar essa guerra pra mim também. De software livre. Então ela abriu o código, e porque ela abriu o código, acho que é isso daqui, ó. Sigla. Enfim, porque ela abriu o código, os investidores, tipo, confiaram mais nesse negócio de software aberto e etc. E depois ele teve um IPO, né? O Linux, ele abriu, né, as ações, enfim. A Azusa também foi uma outra empresa também que eles começaram a criar versões, né, do Linux. Além disso, você tinha... Ai, que era outra coisa? Eu tinha outra coisa pra falar, enfim, não lembro. Mas o vídeo já tá ficando grande, eu já tô pulando pra parte das curiosidades, etc. O Mark Anderson foi... Ele tinha feito... Ah, meu Deus, eu esqueci. Por que eu peguei ele aqui? Não vou lembrar. Ah, ele foi do Netscape, ok. Ele foi o cara do Netscape, ele foi o cara que fez todo esse rolê. Aí você tem a Guerra dos Navegadores, etc. Desde que surgiu o Internet Explorer, Netscape. Enfim, tem esse tópico aí também pra depois. Você tem a BCPL que eu tava falando antes, o Manifesto, blá blá blá. Netscape eu já falei. Falei também do Red Hat. E basicamente é só isso daí, né? Depois de tudo isso, você hoje em dia tem várias distribuições, né? Várias versões. Você tem o Slack. O Slack, ele é dos... Where? Ok. Foi do Free Software Foundation, enfim. Mas, enfim, eu não lembro qual que era o... foi o Red Hat, né? E, ó. Então, teve o Red Hat, né? Ele fez o deles também. Tem também vários outros sistemas, tipo, tipos de sistema, né? Você tem o Debian, né? Que todo mundo mais ou menos conhece o Debian. Porque o Ubuntu, ele é baseado no Debian. E normalmente o resto é tudo baseado no Ubuntu. Mas você tem o Slackware também, você tem o Gentoo, você tem o SUSE. É basicamente isso, né? Todas baseadas nessa licença. Essa licença é bem famosa, acho que é uma das licenças mais usadas. Acho que você tem o GPL, depois você deve ter o MIT, você deve ter o Apache. Opa, Apache também foi muito legal. Foi um outro... uma empresa bem muito importante, né? Para ser feito a criação de software livre, aberto, etc. Tem também, aqui na história, né, eu devia ter falado da Apache,
Mas enfim, você tem o Apache como empresa. O Apache, se eu não me engano, ele é da. Tá, você tem a licença Apache, né, que eu tava falando. A licença Apache, basicamente, ela também tem esses negócios livres, mas ela tenta dar mais direito de crédito à pessoa que criou o software, pra não ficar também muita bagunça, né? Mas enfim, você tem servidor. Eu tô pegando aqui servidor Apache, não só Apache, né? Tem o. Deixa eu pegar aqui. Não só o servidor Apache, mas você tem. Na, enfim, Apache é baseado nisso daqui, né? Dos grupos indígenas dos Estados Unidos. Eu não vou achar aqui eu acho que é a Fundação Apache, não sei. Mas enfim, a Apache ele não é só o servidor Apache, né? Tem várias outras coisas, porque ele é um daemon. Aqui, ó. É um daemon Apache, parte do servidor. Mas enfim, várias outras coisas que também dá pra falar, né? Tem o Arch Linux também. Um, que são os mais famosos, né? Tem uma história controversa, né? Tudo que tem basicamente é história controversa. Acho que ficou algumas coisinhas. Deve com certeza ter ficado algumas coisinhas que eu não falei. Deve ter algumas coisas mais interessantes, talvez devam ser mencionadas. Tem um documentário que conta mais ou menos uma história do jeito legal. Ele é bem velhinho, mas vale a pena assistir. E é o filme do Revolution OS. Revolution OS, tipo, por falar que o sistema foi revolucionário, etc. E conta a história de todo mundo em geral. Vou deixar o link na descrição. Vocês assistam aí o documentário. Mas enfim, era isso, né? Talma pegou lá, né, o kernel do Linux. E basicamente eles fizeram depois o sistema, né, no Linux. Acho que foi isso. Vou deixar todos os links aí. O menor do que de ontem, hein? O menor do que de ontem. Ontem não, do anterior, o vídeo anterior. Acho que deu pra contar direitinho toda a história. E qualquer coisa, peçam aí histórias aí. Talvez eu faça uma sobre a Guerra dos Navegadores, também é bem interessante. Talvez não, né? Porque eu já contei quase tudo da história dos negócios aqui. Mas é uma parte da história bem importante também. Muito importante, tipo, isso de software livre e aberto. Aliás, outra curiosidade, o Stallman não gostou tanto por causa desse negócio do free, né, que os investidores não estavam querendo, ter que trocar para open source, para open software, ao invés de free software. Porque o free, ele não só é livre, tipo assim, das pessoas poderem abrir, mas de serem compartilhados também. Se você, por exemplo, você pode ter um software que é proprietário, mas que ele é aberto, né? Por questões de, tipo assim, você não pode utilizar depois. O VS Code é um exemplo disso. O VS Code, ele na verdade é proprietário. Talvez você tenha ouvido falar que o VS Code ele é aberto, ele é open source. Mas não, o VS Code ele é proprietário. Só que ele é basicamente como o Google. Então, o Google você tem o Chromium, né? Deixa eu aproveitar. Então, o Visual Studio Code, ele é baseado em um outro software que eu não lembro como é que é o nome dele, mas é tipo Visual Studio Code, algum outro coisinha no nome. E aí, esse sim é aberto, e as pessoas fazem mudanças, melhoram, tentam fazer o que der ali na cabeça. E aí, depois que eles têm essas modificações e que ele já passou para uma forma estável do software, o Visual Studio Code copia aquele código lá, basicamente. Enfim, ele é quase aberto, por assim dizer, né? Enfim, olha aqui, ó. Aparece a licença do MIT. Mas eu não sei se ele fala. Ele é um software livre de código aberto. Não é tão assim, viu? Pesquisar um pouco antes, que isso aqui é um pouco mentira. Que, ó, apesar do download oficial estar sob licença proprietária. Então ele não é, né? Então ele não é. O Stallman lê isso daqui, ele bate nas pessoas.
O Chrome, mas eu acho que o Chrome não é tão baseado assim, mas o Chrome, o Chromium, né, ele é uma versão open source do Chrome. Não sei se o Google Chrome ele usa essas coisas aqui, mas enfim, o Brave ele é baseado no Chromium, né? Por isso que o Brave, na verdade, é basicamente o Google Chrome, versão melhorada. Tem alguns outros navegadores também que também são baseados nisso, que é tipo o Vivaldi, o Opera, eu esqueci o nome dessa criatura maldita aqui, o Edge, enfim, vários outros aí. E que fica uma historinha bem interessante, até porque volta desde o Graham Bell, sabe? Bem da hora, que é inspirado no sistema Minix, né, que eu tinha falado. Um, basicamente é isso. Uh, bom, daorinha Tannenbaum. Tannenbaum, se você ver arquitetura aí, ó, muito legal aprender coisa do Tannenbaum. Mas acho que não faltou nada olha aqui. Falei da licença, tudo mais. Falei dos antecedentes, né? Botei até o gráficozinho, muito da hora. Ação que o Linux. Enfim, acho que o resto não cabe muito a falar, não cabe muito falar sobre o sistema, tipo assim, que usa de arquivos, acho que todo mundo conhece, né? Se você abre a sua pasta e que dentro do Linux você sabe que tem a home, eu falei disso no vídeo passado, né, e tal. E é isso. É isso, basicamente. Viva o software livre.